Olá, gente. Boa noite a todos e todas que estão acompanhando a gente de casa também. Sou Rafaela Bergaria, sou coordenadora do Observatório dos Trens. A gente vai começar aqui a nossa última mesa, né? Vocês devem ter visto que a gente cancelou as duas mesas de amanhã e a gente vai divulgar a nova data em julho. Agora a gente vai fazer o debate da quarta mesa, Revolução sobre Rodas. Transporte público, crédito de carbono e luta por cidades resilientes. Vou convidar aqui Cristiane Ribeiro, que é geógrafa, mestre em Geografia de Transporte pela COP, com experiência em planejamento urbano, mobilidade sustentável, atuou como gerente de mobilidade sustentável na Prefeitura do Rio, liderando projetos como o programa Ciclos Cariocas e eventos como Pedal pela Pequena África. Foi consultora técnica do projeto Adaptativas, da COP, que mapeou e propôs adaptação para o transporte ferroviário frente às mudanças climáticas. Pode vir, Cris. Chamar também Gabriel Tenenbaum, assim? Engenheiro graduado pela UFRJ, onde realizou intercâmbio acadêmico na França. Atualmente é mestrando no programa de Engenharia de Transporte da COP, com ênfase em planejamento de transporte público, possui um interesse especial em relação entre a ocupação urbana, deslocamentos e políticas públicas de transporte público, tanto em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento. Chamar também Paola Lima. Paola é cria de São Gonçalo, graduanda em Direito, pós-graduanda em Sociologia Urbana, pós-graduanda em Direito Civil e Direito Processual Civil, com ênfase em políticas públicas de gênero no município de São Gonçalo. É pesquisadora do Espaço Gaia e coordenadora de mobilização da Casa Fluminense. A mesa que a gente vai discutir aqui hoje, né? Essa mesa aqui vai discutir a revolução sobre rodas, transporte público, crédito de carbono e lutas por cidades resilientes. Esse é um debate muito importante que se insere nesse contexto, né? De como é que a gente pensa mobilidade, enfrentamento à desigualdade. No contexto da COP30, o Brasil tem uma centralidade pela construção, né, dessa conferência, da Conferência do Clima, e a gente tem tentado fazer uma reflexão sobre como é que os transportes se inserem nesse contexto, principalmente considerando, né, que nos centros urbanos brasileiros 60% das emissões estão na conta do transporte. Como é que a gente pensa uma agenda de justiça climática, considerando que tem uma desigualdade, inclusive, nos acessos aos fundos, como o Fundo Clima, fundos internacionais que estão voltados para essa estratégia. O que a gente tem visto nos últimos anos é que nas conferências do clima, o debate sobre mitigação, ele tem, inclusive financiamento, tem uma centralidade em transporte de massa, em transporte eficiente, mas tem também uma indisponibilidade de discutir esses financiamentos e de rediscutir modelos e parâmetros para a distribuição desse recurso. Quando a gente olha para o Rio de Janeiro, a gente falou ontem, inclusive, que sobre uma série de obras que estão sendo tocadas, como a construção do anel viário de Campo Grande, que são obras para mais carros, obras que estão sendo financiadas com o fundo do PAC, com o recurso do PAC, com o recurso do clima, e obras que vão remover mais de 1.000 pessoas, que vão implodir em cima de uma adutora com risco de catástrofe ambiental, sem discussão da prefeitura com as pessoas que são diretamente impactadas por essas obras. A gente precisa, inclusive, hoje de manhã, Esther falava aqui sobre como já se tem pesquisas que falam de novos acometimentos, né, que têm se colocado, que têm acometido a população brasileira em massa, a exemplo do autismo, com causas comprovadas em relação ao ambiente, que o ambiente, principalmente a poluição, ela está diretamente vinculada com isso. Isso nos traz para essa mesa aqui de como é que a gente reflete uma gestão e como é que a gente pensa parâmetros de uma gestão eficiente, sustentável, pautada em equidade e justiça climática para a política de enfrentamento à crise climática, para as políticas, né, de enfrentamento à crise climática. Vou passar a palavra primeiro para a Cris, para a Paola. Você não vai...
Vou passar a palavra para a Cris, depois para a Paola e para o Gabriel. Já tá? O slide é. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Cristiane. É um grande prazer estar aqui, né? Agradecer o Observatório dos Trens, agradecer o Negra, o Denilson, que está aqui presencialmente, agradecer as pessoas que estão assistindo online, quem está aqui também. Eu trouxe uma apresentação. O título da mesa, né, é Revolução sobre Rodas, Transporte Público, Créditos de Carbono e a Luta por Cidades Resilientes. Né? Eu acho importante a gente pontuar que esse debate sobre cidades resilientes é fundamental para a nossa vida, né, na cidade. Essa discussão sobre o planeta acabar, né, na verdade, o que acaba é a possibilidade da gente continuar vivendo. Né? E os eventos extremos, eles são cada vez mais comuns, né? Sempre existiram, mas atualmente eles estão cada vez mais comuns, acontecendo muitas vezes. Aí eu trouxe essa foto das rodas, né? Da Revolução sobre Rodas, aí, o ônibus, e uma inundação aqui no Rio de Janeiro. Quando a gente fala sobre cidades resilientes, eu vou falar mais sobre as chuvas, né, os eventos extremos de chuva aqui no Rio de Janeiro, mas é importante a gente falar também que os eventos de calor extremo, ele também impede, né, a mobilidade, seja a mobilidade a pé ou de bicicleta, porque é isso, o calor é extremo, as pessoas não conseguem se locomover, as pessoas cada vez mais, principalmente nos subúrbios, né, que você não tem arborização, que as pessoas também não têm refrigeração, né, em casa, as pessoas estão morrendo também, né? Além de não conseguir se locomover, elas acabam morrendo. Existe essa luta aí aqui no transporte carioca de refrigeração nos ônibus. A gente não tem até hoje 100% da frota refrigerada, tanto na cidade do Rio de Janeiro quanto nas cidades aqui da região metropolitana. E quando chove fica pior ainda, né? É um outro problema. Pode passar. Eu trouxe esse mapa que eu elaborei em 2022. Eu coloquei o trem aí, mas acho que a gente pode pensar nas vias, né? Porque as vias estão em todos os lugares. Esse é um mapa de altimetria, e aí mostra, quanto mais clarinho ali, mais alto é. Então, a gente consegue perceber que boa parte da região metropolitana do Rio de Janeiro está abaixo de 5 metros em relação ao nível do mar. Então, as vias, o trem, principalmente o trem que vai aí para a Baixada, ele está construído numa região muito baixa, então ele está propício, né? É um alto risco de inundação, e aí você tem pessoas que não conseguem voltar para casa, às vezes. O trem, por exemplo, fica parado no meio da via quando você tem inundação, então a pessoa pode passar ali meia hora, como pode passar também uma noite inteira, né? Desse mapa é isso, pode passar. Volta de novo, por favor. Uma coisa importante é que a gente vive numa região, né, tropical. Então, é comum também que chova muito no verão. A gente espera que chova muito. E é isso, os eventos extremos, né, a quantidade de chuva tem aumentado. O governo, geralmente, os prefeitos, o governo do Estado, sempre diz que é uma catástrofe, né? Mas, na verdade, uma catástrofe que acontece todo ano não é mais catástrofe. Eu gosto de uma coisa que a Rafaela fala sempre, que a gente nunca vê deslizamento de terra ou uma casa caindo em Santa Teresa. Para além da formação rochosa, que ali pode ser diferente, a gente tem outras cidades, como Petrópolis, a gente não vê casas nobres desabando, né? Então, também é sobre infraestrutura, é sobre investimento em infraestrutura que alguns bairros têm e outros não. Pode passar? E aí, o que é resiliência, né? O termo resiliência refere-se
a taxa de retorno e ao equilíbrio após uma perturbação, a capacidade de recuperar após um distúrbio, né, o tempo de recuperação. Em termos mais gerais, voltar ao estado anterior. Pode passar. Então, a questão da resiliência é isso, quanto que, a partir de um momento que você tem um evento extremo, você tem uma chuva, né, quanto que demora para esse sistema de transporte voltar ao normal. Né? Eu dei o exemplo aqui das pessoas paradas no trem, e aí eu trouxe um dado de uma pesquisa que eu realizei em 2022, e aí eu mostro aí o aumento das paralisações na ferrovia, né, em 12 anos. Começou em 2010, e aí, antes de 2010, a AGETRANSP não tinha dado nenhum, mas eu encontrei em jornais, aí eu fiz uma comparação, né, do que saía no jornal e do que saía na AGETRANSP. E aí, em 2022, foi a última vez que eu recolhi os dados, já chegava a 32 a quantidade de paralisações, né, dos casos de paralisações. Eu não trouxe o dado de chuva aqui, mas os eventos extremos também, a quantidade de chuva, né, a soma de milímetros diários nos últimos 12 anos, ela vem aumentando também, né, os dias com mais chuva. Então, isso demonstra que a gente precisa, urgente, pensar na construção, não pensar, né, mas colocar em prática a construção de uma cidade resiliente. Porque, caso contrário, pode passar. Acontece coisas como essas. Essa chuva aí aconteceu em 2024, mas também aconteceu em 2023, 2025, 2021, enfim, todos os anos tem uma. Essa chuva, chuva no Rio de Janeiro deixa 11 mortos, alaga o hospital e fecha a Avenida Brasil. E aí é sempre na Zona Norte, né? Zona Norte foi a mais afetada. Também é onde mora mais gente, é onde tem a maior população negra na cidade, né? É onde as pessoas estão mais concentradas, é onde tem menos arborização nas ruas, e o local de infiltração também é menor, né? De infiltração de água natural, né? Não tem tantos parques, não tem tantas áreas verdes, então isso também propicia aí o aumento da inundação, né? Porque não tem infiltração natural. E o que eu queria trazer, até foi grifado pelo próprio jornal, liberada no fim da manhã. Então, assim, você teve uma chuva, várias coisas aconteceram, né? O estacionamento do hospital em Acari foi alagado, a energia só foi restabelecida de manhã, informou o prefeito Eduardo Paes. A Avenida Brasil foi interditada por causa de alagamentos, liberada no fim da manhã. Quer dizer, ficou a noite inteira e até só no final da manhã ela foi liberada. E aí eu tenho uma prima que estava parada ali, e ela, quando o dia raiou, porque ela ficou com medo de descer na Avenida Brasil e, enfim, procurar uma outra forma de se locomover, ela esperou o dia raiar e aí foi andando até Coelho Neto e conseguiu pegar outro transporte. Mas se você pensar, né, se a gente parar para pensar, quantas pessoas, né, às vezes a pessoa deixou a criança, né, os pais deixou uma criança com a família, ou deixou na creche, ou às vezes foi demitido porque ficou parado ali. Quanta coisa acontece e prejudicando a vida da pessoa, mesmo quando paralisações como essas acontecem, né? Se a gente pensar também nas ambulâncias que não conseguem se locomover. Enfim, isso aí está muito longe de uma cidade resiliente, né? Demorou mais de 12 horas para o fluxo, né, nessa avenida, que é a maior do Rio de Janeiro. Ela passa, na verdade, por vários estados, né, que é a BR-101. Ela demorou aí mais de 12 horas para ser restabelecida. Pode passar, por favor? Outra foto da mesma chuva. Isso daí foi na estrada do Quitongo. Você tem vários carros, né, que estão submersos. O BRT, com certeza, não estava rodando. As pessoas só não estão submersas porque essa plataforma ela é um pouco mais elevada. Então, é isso. Falta adaptação, falta resiliência. Pode passar, por favor. Eu trouxe outro caso, esse foi de 2013. Aí a precipitação aconteceu, a maior precipitação, né, no dia 17, foram 47 milímetros. No dia 18, na verdade, no dia 17 choveu 47, no dia 18 choveu pouquinho, choveu 10,8, mas 9 horas da manhã do dia 18, a estação ainda estava fechada. E aí, por que essa estação fecha?
Primeiro que ela está muito próxima de um córrego, né? E esse córrego ele é até tapado, assim, não dá para você saber que tem um córrego ali. Essa área é muito impermeabilizada, então você não tem uma infiltração, as pessoas assim realmente constroem casas, pistas, né? A própria estação em cima do rio. E essa passagem subterrânea, como várias outras na cidade, ela fica totalmente alagada a isso, por mais de um dia. Pode passar. E é isso, a estação fica completamente fechada, as pessoas não conseguem utilizar o trem, né? Eu trouxe um exemplo, para mostrar, né, que o Rio de Janeiro é uma cidade, a região metropolitana, né, que está esmagada ali pelas montanhas e pela Bahia e pelo mar, é uma cidade propícia à inundação, é urgente, né, a construção de uma cidade resiliente. E a resiliência, ela não é uma adaptação, como eu vou falar aqui, mas ela é para pensar o futuro. Se hoje a gente tem, não sei, 5 eventos extremos no ano, talvez daqui 2 anos a gente vai ter 10. E aí todo ano vai ser isso, todo ano pessoas morrendo, as pessoas não conseguindo se locomover. Essa estação é a estação de Manguinhos. Essa foto é de 1959 e está inundada ali, já mostra que a estação sempre inundou, porque ela também está construída praticamente em cima do rio. E aí, a partir de uma obra do PAC, eles levantaram a estação. E aí parou de paralisar, parou de inundar também, é perto de Bom Sucesso, sempre paralisava. E aí, é isso, assim, é uma solução, né? É uma solução para muitos lugares. Pode passar. Acabou. Então, eu fico por aqui, agradeço a escuta de todo mundo. Boa noite, gente. Meu nome é Paola Lima, como a Rafaela me apresentou. Eu sou nascida e criada em São Gonçalo. Vou falar um pouquinho dessa cidade também, daqui a pouco. Mas também hoje eu estou falando de um lugar muito especial para mim, que é enquanto coordenadora de mobilização da Casa Fluminense. Essa organização que monitora, produz dados, incide, né, sobre as políticas públicas na região metropolitana do Rio de Janeiro. E aí eu vim com o Vitor de metrô e a gente foi esmagado e tal. A gente falou, caramba, tudo a ver com o que você vai falar, porque como falta investimento, aí quando a gente olhava para o outro lado, o metrô de Botafogo vazio, assim, não tinha ninguém. Aí eu falei, meu Deus, e eu não estou habituada com o metrô, porque minha vida toda girou em torno de São Gonçalo, então um pouco a gente, assim, muito difícil. Só quando minha mãe falava assim, vamos fazer alguma coisa no Rio, aí, oba, Rio! Aí a gente não pegava metrô, a gente pegava barca, então não tinha muita relação com o metrô. Mas, enfim, só para contar um pouquinho a experiência de ter chegado até aqui no metrô, que estava extremamente lotado. Mas vamos lá, pode passar, falei um pouquinho da casa... Já falei, pode passar. E aí é isso, né? Muito do que sabemos sobre o transporte público é que ele é caro e sem qualidade. Aí foi o que eu e o Vitor estava falando. R$ 7,90 para ser espremido. Assim, a gente teve que criar estratégias para conseguir entrar. E a gente ainda pagou R$ 7,90 por isso. E a realidade do trem, que a amiga falou também um pouco sobre. E tudo isso por um valor absurdo de caro. E aí a Casa Fluminense ela faz um trabalho de monitoramento que se chama De Olho no Transporte. Pode passar, por favor. Pode passar. Aí. A primeira edição foi em 2020, foi sobre o transporte e gestão pública. Foi a primeira edição desse monitoramento para falar um pouco sobre transporte público na região metropolitana. Depois teve a segunda edição em 2021, que é de março a março, né, o título, o ano de pandemia nos transportes, entre estrutural e o emergencial. Então foi uma análise sobre os ônibus que estavam sumindo, né, porque na pandemia os ônibus pararam de circular e cadê eles de volta em circulação, porque era para eles irem voltando gradualmente, mas eles simplesmente não voltavam. Então houve esse monitoramento também a partir disso. No ano de 2023, pode passar,
Teve a terceira edição, Autoridade Metropolitana e Sistema Único de Mobilidade e Eletrificação. Então, a casa ela foi observando as nuances do transporte público ao longo dos anos, os desafios, as oportunidades do transporte na região metropolitana. E, em 2024, a gente já fala de um outro tema, Caminhos para a Cidade 2030, com 000, zero emissões, zero morte e zero tarifa. E aí, pode passar, por favor. E quem usa esse transporte público na região metropolitana do Rio, né? Aí aqui a gente tem um dado, pode passar, que é sobre o peso da tarifa no transporte público no bolso. Esse mapa ele está no mapa da desigualdade da Casa Fluminense, foi elaborado no ano de 2023. E aí alguns municípios já estão com tarifa zero para além de Maricá, Tanguá e Paracambi. Recentemente foi Japeri. Itaboraí tem tarifa zero, mas só está em uma parte. Guapimirim, mesma coisa. Mas, tirando isso, por exemplo, Itaguaí é um município que é van, né? Então, você fica na mão desse tipo de transporte. São Gonçalo, onde eu venho, é só ônibus. Então, as pessoas, às vezes, acham que a barca para lá, mas a barca para em Niterói. E de Niterói, a gente tem que pegar um ônibus para poder chegar em São Gonçalo. É o meu sonho, a barca em São Gonçalo. E aí, essa circulação de você descer de um transporte, pegar outro, isso pesa no bolso. Então, a gente construiu esse mapa para entender quanto que a passagem pesava no bolso do morador da região metropolitana do Rio. E aí, também, para entender um pouquinho, pode passar, por favor, qual é a raça das pessoas que estão nesse transporte e como que elas são violentadas, né? Então, morte de pessoas negras do transporte. Ali a gente fala um pouco sobre o percentual de pretos e pardos entre os vitimados em morte no transporte por local de ocorrência, né? Aí, na região metropolitana do Rio, houve 1.126 mortes no transporte. Hoje, por exemplo, a gente passou por essa experiência péssima, mas é uma realidade na vida das pessoas. Se você não tiver atenção e se você não tiver muito ligado em tudo que está acontecendo, você pode se acidentar, você pode virar óbito. E essa é a realidade que a gente apresenta. E quando a gente vai olhar para a raça dessa pessoa, é, obviamente, uma pessoa preta, porque do outro lado da linha, indo para Botafogo, você não tinha nenhum tipo de movimentação como essa. E aí pode passar também. Aí um outro tipo de monitoramento que a gente faz, agora indo um pouco mais para fazer a ligação entre transporte e clima, a gente faz o monitoramento do painel climático. E o que é isso? Pode passar. Lá você vai encontrar o relatório da casa, né, sobre a crise climática na metrópole e também vai encontrar o mapa dos lares em risco na metrópole, tanto de inundação quanto de deslizamento. E esse é um mapa muito interessante, porque ele é georreferenciado, então você olha quais são os bairros, as cidades que têm mais probabilidade de correr risco de inundação e de deslizamento. E aí a grande pergunta é, caramba, a Casa Fluminense elaborou esse mapa, como é que o poder público não pode fazer nada? Não é que não pode, ele não quer, né? É uma decisão política não fazer. Mas tem todos os insumos, todos os estudos e todos os dados. Então, é uma decisão política não criar política pública para esses espaços. E também tem o mapa de escolas em Ilha de Calor, que a gente lançou recentemente. E aí, o que você vai encontrar lá? Pode passar. Eu coloquei aqui o QR Code, para quem tiver curiosidade de acessar o site, que aí a gente faz o panorama, né, de que pé a justiça climática da sua cidade está. No próximo slide, tem a legenda. Aí plano de saneamento, habitação, contingência, plano de mitigação e adaptação. Quais os municípios da região metropolitana têm esses planos e quais não têm, ou quais não responderam ou não foi encontrado. Aí, a partir daí, você sabe qual é a prioridade do município, porque muitos municípios, apesar de dizerem que tem, por exemplo, Belford Roxo diz que tem plano diretor, legal, mas tem mais de 10 anos, mais de 20 anos que não é atualizado. Então, qual é o objetivo desse plano diretor que não se adequa a nada à realidade da cidade? São Gonçalo lançou recentemente o plano de mobilidade. Eu vou falar um pouco sobre como é a mobilidade lá. Pode passar. O que esperar do debate entre transporte e clima. Pode passar também. Falar em mobilidade e justiça climática vai além de trocar carros, ônibus por modelos elétricos. É preciso investir em sistemas acessíveis, gratuitos e com fontes de energia menos poluentes.
Aí tem uma informação da 4ª edição do De Olho no Transporte, que fala que somente os transportes foram responsáveis por emitir 131 milhões de toneladas de carbono na atmosfera em 10 anos. Desse quantitativo, pasmem, 87% foi apenas com transporte rodoviário. Foram cerca de 113 milhões de toneladas de carbono, mais do que o transporte aéreo, ferroviário e hidroviário juntos. Estes somados emitiram 13%. Então, é mais um dado extremamente importante da gente analisar sobre qual é o modal que as prefeituras, enfim, os municípios estão investindo. O que eles sempre fazem é investir em transporte rodoviário e o quanto isso prejudica e influencia na crise climática. E o que eles têm feito para mitigar e adaptar essas cidades para que as tornem resilientes? Nada. Polui e não mitiga. Então, isso está causando cada vez mais o que ela falou na outra apresentação. Pode passar. Aí é o ciclo, né? Investimento em ônibus, emissão de CO2, acúmulo de poluição na atmosfera, eleva a temperatura média da Terra, interferência no clima, e investe em ônibus e emite CO2, e isso vai circulando, e é sem fim. E outro dado que a gente traz é analisando a variação dos valores médios da temperatura da superfície continental, obtidos de 2000 a 2019. Foi visto que as médias aumentaram em pelo menos 19 municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro. E o dado muito interessante que as pessoas, quando falam Rio de Janeiro, Mesquita, Magé, agora, quando fala de Niterói e Maricá, as pessoas falam, não é possível. A Maricá, cidade da utopia, tarifa zero, como é que pode? Isso é da utopia que o próprio prefeito fala, tá, gente? É ele que diz isso, nem sou eu. Niterói, mas a gente pode ver que essas são as cidades com maiores variação de temperatura. Não significa que Niterói, Maricá tem praia e tal perto, que essas áreas, as áreas afastadas desses lugares, não sofram com o calor extremo. Pode passar, por favor. E aí tem, enfim, as consequências, né, e a relação direta da crise climática com o transporte público. Todo mundo presenciou essa cena. Quem assiste Bom Dia Rio, RJTV, é ao vivo, assim, eu esqueci o nome, Genilson Araújo. Hã? É o Globocop. Ele fica direto, assim, e foi ao vivo que ele passou, aí acaba Bom Dia Rio, né, porque vira a espetacularização do sofrimento alheio, né, ao invés de dar foco em outras coisas mais importantes, não que isso não seja importante, mas é porque isso se torna, nossa, ela passou mal, pega ela e tal, mas e o que tem sido feito para que isso não ocorra mais? E aí tem outras duas matérias também que aparecem, mostra 2 ônibus sendo arrastados pela enxurrada de Petrópolis e também o ônibus que caiu na vala durante a enchente em Sepetiba. E aí a gente percebe, ela trouxe, eu gostei dessa apresentação que você falou de trem, e eu falo muito de ônibus, como isso interfere, né, e os modais diferentes. Aí é um comentário que eu deixo no próximo slide também, que fala que, pode passar, sem um plano de adaptação e mitigação, Secretaria do Clima, e quanto mais investimento em ônibus, mais a população sofre, né? E aí, pode passar. Agora, falar do meu São Gonçalo, da minha São Gonçalo. Não foi à toa que seu Jorge escreveu essa música, morando em São Gonçalo, você sabe como é. Hoje à tarde a ponte engarrafou e eu fiquei a pé. Isso é uma realidade na vida do gonçalense, que depende única e exclusivamente da ponte. Quando eu coloquei ali o perigo do modal único, que é o perigo da história única, eu fiz uma brincadeira assim, né? O perigo do modal único, né? Porque é o perigo do investimento no modal único, o perigo no marketing do modal único, como se esse fosse a salvação. E aí, lá em São Gonçalo, a gente tem um grande projeto chamado MOVE, pode passar. Mobilidade Urbana Verde Integrada. Que legal! Então, a gente vai falar sobre mobilidade urbana e vai falar sobre clima, que a gente sempre quis lá em São Gonçalo. Só que é um projeto que não tem nada de verde, nada de integrado. Qual que é desse projeto? Ele é um corredor viário de 18 quilômetros de extensão, que vai ligar os bairros de Neves e Guaxindiba. Neves é um bairro extremamente complicado lá em São Gonçalo, porque toda chuva lá alaga. Então, todos os projetos da prefeitura giram em torno de Neves, mas é inacreditável que Neves nunca muda. É sempre a mesma história. E aí o projeto inclui pista preferencial para ônibus, ciclovia,
estação de embarque e desembarque, intervenção urbanística ao longo do corredor. Isso acontece, mas se eu perguntar para vocês qual é o lugar que isso acontece, é nas periferias e na favela? Levanta a mão quem acha que esse projeto está acontecendo lá. Ninguém acha, né? Ah, Vitor acha. E aí, tem o pulo do gato. Parceria entre o governo do estado através da Secretaria de Cidades. E aí, adivinha quem é o secretário da Secretaria de Cidades lá do governo do estado? É o filho do prefeito. Quem diria que esse dinheiro ia todinho lá para a minha cidade, hein? Quando você abre a página da Secretaria de Cidades do governo do estado, você só vê projeto para São Gonçalo. Eu fiz isso, eu abri. Eu ia botar um print, mas aí ia se tornar muito sobre São Gonçalo e o tema não é muito esse. E aí é o maior projeto de mobilidade urbana já realizado na cidade de São Gonçalo. O investimento foi de 287 milhões de reais. E aí, se a gente conseguisse pegar esse valor e investir na barca, seria muito mais interessante. Mas é isso, o perigo do modal único. Pode passar, que já estou encerrando. Aí o pessoal ficou zoando, né? Porque choveu. Adivinha o que aconteceu? Olha o MUV passando na sua rua. As cânulas do MUV, que estavam bonitas ali, né, para a obra, eles ficaram navegando assim na frente das casas das pessoas. Aí as pessoas faziam story, olha o MUV aí, gente! Aí as cânulas iam passando pelas casas das pessoas, para vocês entenderem. Foi exatamente no bairro que eu falei que era problemático. E aí vocês conseguem entender que o transporte público, o drama do transporte público, ele está intimamente ligado com a crise climática, e se não houver estratégia para adaptar uma cidade ou simplesmente um território, toda a população daquele espaço sofre. E a pergunta que fica é, e qual é o interesse na prefeitura ou no poder público em fazer essa transformação? Na minha cidade, nenhuma. Pode passar, para a gente caminhar. Aí o resumo, né? Ônibus como protagonista do projeto, ciclovia em apenas uma parte da cidade. Eu ando nessa ciclovia, não tem como negar, foi um projeto, pelo menos a ciclovia, interessante, porque eu ando de bicicleta há muitos anos lá na minha cidade, e foi a primeira vez, assim, em toda a história, eu já participei de vários protestos com meu capacetinho de bicicleta lá para ter ciclovia, de fato teve, mas não era assim que a gente gostaria, né? Muito investimento e muita maquiagem. O pessoal lá de São Gonçalo fica zoando o prefeito que a Boca Rosa do lado dele não é ninguém, porque ele maquia a cidade como ninguém, porque é isso. O asfalto como se dissolve, né, em cada chuva que passa. Dinheiro da SEDAI foi um dinheiro que entrou muito forte lá no município, e ele foi todo gasto com obras de revitalização e praças. E a campanha, como eu falei, o banho de asfalto que o prefeito deu na cidade inteira. Foi isso que fez com que ele tivesse 85% de aprovação na eleição passada. Pode passar. E aí trago algumas alternativas, né, para encerrar, que na semana passada eu estive na Conferência Nacional do Meio Ambiente. Lá a gente discutiu muito sobre propostas de política pública para cidades resilientes, políticas ambientais integradas com educação ambiental também. Trago aqui também a Agenda Rio, pode passar. A Agenda Rio, que é a agenda da Casa Fluminense, a gente lança a cada ano eleitoral. Tem duas propostas, que é a Secretaria do Clima, pode passar. Para quem quiser baixar, depois a gente disponibiliza. Tá, eu espero um pouquinho, tem gente tirando foto. Já estou ensinando para o meu final já. A tarifa zero. E aí a nossa agenda é dividida assim, né? O texto da proposta, alguns dados, demonstra ali o que muda caso essa proposta seja implementada, tem um histórico, né, do porquê que a gente gostaria que isso acontecesse, tem um relato de uma liderança da rede, pode passar, e aí a Secretaria do Clima, né? Para além desses dados que a gente coloca, a gente ainda tem, como eu mostrei, o painel climático e também o mapa da desigualdade. Pode passar. Pode passar. Pode passar. E, falando disso, de clima, de transporte público, gostaria de convidar todo mundo a estar presente no Fórum Rio, que vai acontecer nos dias 6 e 7 de junho, em Realengo, porque é um espaço que essas lideranças que pautam crise climática, transporte público, enfim, tarifa zero, vão estar lá discutindo, debatendo
sobre a importância dessas propostas nesses municípios, não só como São Gonçalo, municípios da Baixada, Zona Oeste, Zona Norte, enfim, locais, né, territórios que são afetados profundamente pela crise climática. Então, convido todo mundo a se inscrever e agradeço pela oportunidade de estar aqui, gente. Obrigada. Obrigada, Paola. Gabriel. Obrigado, Rafa, pela introdução, pelo convite. Para aqueles que não me conhecem, sou Gabriel Tenenbaum, trabalho, a descrição que foi dada já faz 10 anos, então eu tive um flashback ouvindo que eu ainda era um mestrando do programa de engenharia de transportes. Vai completar 10 anos que eu saí de lá e acho que, enfim, foi algo que me inspirou para o que eu vou falar agora, além, obviamente, das falas da Cris e também da Paola. Acho que, assim, quando eu cheguei nesse tema de transporte, foi um pouco pela minha entender que realmente a gente estava diante de um enigma muito complexo de por que a mobilidade não funciona bem nas nossas cidades. E aí eu estou falando de Brasil, estou falando, né, da nossa experiência aqui do Rio, mas também da nossa experiência que é muito parecida com as cidades da América Latina. E a gente sabe que outras... Claro. Paulo, obrigado. A gente sabe que outras realidades e outros futuros são possíveis. A gente precisa sonhar. E naquele momento eu queria entender o porquê. Bom, passaram-se 10 anos, ainda não tenho certeza se eu entendo todos os porquês. Acho que teve muito aprendizado nesse caminho, mas acho que o problema também ficou mais complexo. Há 10 anos atrás, a gente não debatia adaptação, resiliência, como a gente debate hoje. O problema do transporte, ele era um problema social e era um problema de redução de emissões. O setor de transporte sempre foi o setor que mais emitiu gás carbônico, que mais poluiu as nossas cidades, né, assim, com fumaça, com material particulado, com, enfim, contaminante do ar, mas realmente não tinha esse olhar ainda para adaptação. Foi realmente o trabalho das cidades que, ao longo desse tempo, fez a gente evoluir, mas hoje é muito mais complexo. A Rafa estava mencionando, a gente está começando a entender o impacto dessa mobilidade não só poluidora, mas em termos, né, de contaminação do ar, em termos de gases de efeito estufa, mas também uma mobilidade que polui sonoramente, uma mobilidade que é agressiva. A gente está começando a entender os impactos dessa mobilidade na gente, nos nossos idosos, nas nossas crianças, nas nossas, né, e que comorbidades essa mobilidade está trazendo. Então, é muito complexo e eu fico feliz que hoje a gente tem esses espaços cada vez crescendo mais. Subir aqui nessa universidade me fez voltar a esse tempo da universidade em que realmente eu acho que a gente precisa parar e debater para entender qual é o nosso papel e acho que o panorama está colocado. Realmente o problema é muito grave. A região metropolitana, enfim, nesses 10 anos, viveu, assim como todas as outras cidades do planeta, uma pandemia e um transporte público que já era muito decadente passou, talvez, pelo seu golpe de misericórdia. A gente hoje tem uma demanda que está 40%, no caso dos trens, estava pegando o número, 50% da demanda de pré-pandemia, no caso das barcas, 40%, no caso do metrô, 25%. Assim, são sistemas que são baseados exclusivamente na tarifa. E eu acho que isso está claro para todo mundo, né? Assim, acho que essa pergunta que foi colocada no painel, ela é a pergunta de talvez $1 trilhão, porque a gente já fala hoje que o gap de financiamento é de trilhões de dólares para a gente conseguir resolver essa crise climática que a gente está vivendo. Como é que você trabalha conceitos de resiliência, conceitos de financiamento e conceitos de governança para você ter uma mobilidade mais integrada, mais inclusiva, mais acessível? O financiamento, hoje, do transporte público, ele é o mesmo que a gente praticava antes de 2013, daquela crise que levou dos 20 centavos. É o mesmo modelo.
a gente não conseguiu mudar nesses 12 anos nada em termos estruturais. O que a gente conseguiu fazer? Ter projetos talvez um pouco mais ambiciosos, né? Acho que teve algumas evoluções em termos de cobertura da rede, teve muita evolução em termos de entendimento e engajamento da sociedade, mas o coração, que são as formas de financiamento, os contratos que regem esses vários modos de transporte, e quem cuida desse transporte, isso não evoluiu. A gente parou no tempo e ainda está muito parecido com o que era lá atrás. A gente sabe que, enfim, a Cris trouxe muitos dados de enchentes, a Paola trouxe os dados de calor. A gente vê muitas evoluções nesse sentido de entender melhor como os sistemas eles podem estar mais preparados para esses eventos extremos. E hoje, nessa trajetória, eu trabalhei no ITDP, muito próximo ao transporte público. Em seguida, eu trabalhei no C40, muito próximo às cidades da América Latina com temas de transporte público. Depois fui para a Prefeitura do Rio, trabalhei um pouco, né, em vários temas de transporte público, mobilidade ativa. E agora, no C40, também estou trabalhando com outros temas que vão além do transporte público, que passam pela mobilidade ativa, pelo caminhar, pela bicicleta. E a gente sabe que as soluções hoje, elas já estão olhando para uma mobilidade que considera essas ondas de calor extrema, né? A gente sabe, por exemplo, foi mencionado como as chuvas afetam os trens, como as chuvas afetam os ônibus. Hoje, as ondas de calor também vêm afetando, né? Tem trem descarrilhando porque o trilho está quente demais. A gente sabe que tem, né, passageiro passando mal no ônibus também porque está quente demais. O ar-condicionado já não é mais um item, né, desejável, ele já é um item obrigatório. E aí a gente volta para a questão, como é que a gente paga por isso? Acho que na questão norteadora do painel tinha uma menção a crédito de carbono. A gente está num ano muito decisivo, é o ano da COP30, é o ano em que o Brasil chama para si, num ano de eleição de Trump, num ano de um mundo inteiro virando um pouco mais à direita e entendendo que os seus interesses próprios são mais importantes. A gente tem o Brasil como ainda um farol de, olha, vamos discutir como é que a gente, como coletivo, pode superar essa crise. E, para além disso, pela primeira vez uma COP que coloca muito em evidência o que nós, cidadãos de cidades, de regiões metropolitanas, estamos vivendo no dia a dia. E eu coloco isso porque, em geral, essas discussões elas se dão em outro patamar. São pessoas, né, de governos nacionais que têm uma agenda completamente descolada do território, que estão ali sentando e negociando. Pela primeira vez, você tem uma tentativa de envolver, de fato, com muita ênfase, governos subnacionais. Isso é muito importante. O governo do Estado, ele ainda é um governo do Estado que tem pouca incidência nessa questão metropolitana, na questão das cidades do Estado, mas você já vê uma mobilização muito forte das cidades e dos prefeitos que sofrem no dia a dia os efeitos dessa crise climática para modificar, pautar essas agendas, né? Não adianta, a gente precisa que esses atores políticos que representam, né, bem ou mal as populações dos territórios, são eles que precisam levar, junto com, obviamente, a sociedade civil, essas demandas. E isso, durante muito tempo, não foi verdade. A COP30 ela traz essa oportunidade da gente ter o debate um pouco mais territorializado, não só com a sociedade civil, mas também com esses governos subnacionais. Então, assim, é um ano muito importante de construção desses diálogos, e eu acho que realmente a gente tem uma oportunidade de ouro no Brasil de conseguir trazer essa preponderância de, olha, a gente tem relatos graves acontecendo e a gente precisa de uma ação imediata a nível da cidade. É na cidade que a gente tem 70% das emissões sendo geradas, né? Então, é nas cidades também onde estão as chaves das soluções. A gente vê, na América Latina, várias soluções sendo implementadas, em soluções até que acho que fogem um pouco
da caixinha, né? A gente estava debatendo antes de começar aqui sobre algumas experiências de tarifa zero. Bogotá ainda não tem uma experiência de tarifa zero, mas tem uma experiência muito interessante que o município, frente a alguns lotes, né, algumas áreas da cidade em que nenhum operador quis operar porque achava que não era viável financeiramente, enfim, ninguém aplicou na licitação que foi feita, a cidade falou, tudo bem, então eu vou operar diretamente. Pela primeira vez, eles operaram com um operador público, mas pela primeira vez, eles foram muito além e a prefeita, na época, a Cláudia Lopes, e agora o prefeito, o Galan, continua com essa política de trazer mulheres para o centro desse operador público. Hoje, 65% dos funcionários desse operador público são mulheres, não são só as motoristas, são também as pessoas da manutenção, são também a alta gestão desse operador, são mulheres. Eles são o operador que tem a melhor classificação dentre todos os operadores locais e realmente, enfim, operam exclusivamente com ônibus elétrico. Bogotá, a Paola mencionou, né, a gente não pode depender de um só modal. Bogotá é a capital da Colômbia e está tentando fazer hoje a primeira linha de metrô. As cidades da América Latina, tem algumas que já estão muito avançadas em outros modais, mas realmente tem algumas que ainda a gente está na frente também de várias, né? Mas a Cidade do México é uma que também conseguiu inovar muito. Ela fez uma malha de transporte super interessante, em que ela conseguiu trazer ônibus com trolley, né, assim, aquele com fiação para 100% elétrico, colocar um ônibus elétrico, colocou teleférico em áreas, eu nunca tinha tido essa experiência, teleférico em área plana. Qual é a ideia do teleférico na Cidade do México? O teleférico, ele não é para subir morro, que nem a gente tem aqui no Complexo do Alemão e ali na Providência. Ele é um teleférico que acessa áreas que não tem viário, não tem vias onde o ônibus circula e, enfim, fazer um corredor de ônibus levaria a você ter que desmobilizar, né, e remanejar centenas, milhares de pessoas. A ideia do teleférico é que você consegue ir acessando várias, dar essa acessibilidade, e você também foi construído com o próprio engajamento da comunidade local. É incrível a experiência de você visitar a cidade de cima, uma cidade plana, em que você consegue ver que realmente aquilo ali está trazendo uma sensação de orgulho. É incrível, assim. Eu acho que aqui no Rio a gente ainda tem um desafio enorme, enfim, tentando trazer um pouquinho para a nossa realidade, né? Acho que a gente trouxe aí alguns desafios, e eu acho que como é que a gente sai dessa crise? Eu fico pensando o tempo todo, né? Assim, eu acho que tem uma parte técnica que eu acho que realmente não adianta a gente ir atrás de move, né, se a gente não engaja a população e aquele projeto é dela. Então não adianta hoje mais você fazer um projeto sem a participação de quem vai ser o usuário. Isso está muito claro, e eu acho que a participação aqui, né, seja do observatório, seja dos coletivos locais, ela é fundamental, mas ainda falta no poder público esse entendimento de que só vai ter sucesso se na prática tiver a população. O financiamento também, eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande, porque, de novo, a gente está com um modelo de financiamento que é o mesmo há mais de, né, assim, os contratos, eles foram escritos, estava revisando isso para um artigo, aqui na região metropolitana, o metrô, a Supervia e as barcas, os três foram concedidos para a iniciativa privada no final dos anos 90. Cara, vai fazer 30 anos que isso aconteceu, e a gente ainda tem o mesmo, não dá mais para ser o mesmo modelo. A gente precisa, e eu acho que a gente tem muita bagagem para trazer novos modelos, né? E aí, de onde vai sair essa grana? É crédito de carbono? Sinceramente, eu acho que ainda não. Por quê? Crédito de carbono, a gente ainda precisa amadurecer muito para chegar lá. A gente não sabe, mas hoje a conta é que realmente é uma contribuição marginal para uma conta que é gigantesca. Estava revisando os dados de subsídio do bilhete único aqui da região metropolitana do Rio de Janeiro. A gente saiu de 500 milhões de reais para 900 milhões de reais em um ano. No ano passado, 2024, a gente dobrou em relação a 2023.
isso eu não entendo por que isso aconteceu e qual foi o efeito que isso causou. Eu não vi nenhum ônibus mais barato, eu não vi nenhum metrô mais barato, eu não vi a Supervia algo melhor estruturado. Então, para onde está indo esse dinheiro? É um sumidouro de dinheiro, e é um dinheiro que está vindo do Estado, né? E assim, não tem outra fonte atualmente, além da passagem, essa fonte. Então, a gente precisa de uma contribuição federal. O governo, pela primeira vez, o governo nacional está entrando de forma mais forte, por exemplo, na renovação de frota, lançou um edital para apoiar os municípios a introduzirem renovarem a frota de ônibus das cidades. A gente entende que isso eu entendo que isso é super importante, porque pela primeira vez o governo está acenando, olha, eu estou aqui com grana para apoiar os projetos de vocês. Mas ainda não é fácil, e acho que a gente ainda vai precisar debater como é que vão ser essas formas de financiamento. A Constituição reserva uma parcela da receita para saúde e para educação. Ninguém questiona se um hospital precisa rodar, ninguém questiona se uma escola precisa rodar, e eu acho que ninguém questiona se o metrô, o trem, a barca precisa rodar. Só que hoje a gente não tem essa grana vindo, então o que acontece na prática é que você fica espremido chegando na UERJ. E ainda não é uma oportunidade política tão clara. Tem vários prefeitos que já introduziram a gratuidade, e eu acho que tem tido resultados super interessantes, e da direita para a esquerda, a gente estava conversando disso, desde Maricá até o prefeito de São Paulo, já tem experiências com tarifa zero. Mas um exemplo aqui do Rio de Janeiro, na Lady Gaga, teve um movimento de vamos botar tarifa zero, não teve adesão política, não teve um movimento que, por exemplo, o fim da jornada de 6-1 gerou nas redes sociais então assim a gente ainda tem um discurso e que ainda precisa ter um alcance maior, que vai demorar, e a gente vai precisar estudar muito bem como a gente faz isso. E aí, por fim, a gente também estava conversando sobre essa fragmentação institucional. Ali hoje a gente tem uma articulação institucional que é pautada em interesses muito de curto prazo. Então, o secretário das cidades é filho do prefeito, então ele vai lá, faz uma articulação, implementa um projeto, o projeto sai. Se você olha o caso do Estado do Rio de Janeiro, você tem só trabalhando com mobilidade, o Detro, a Supervia, a Getrans, o metrô, as barcas, a Codert e a própria Cetran, né? Enfim, é isso. Você tem uma gama de autarquias, empresas, secretarias que estão trabalhando com o mesmo tema. Elas se falam, os orçamentos são integrados, todas elas conseguem se articular com os municípios que elas atendem. Eu não tenho certeza. E isso acontece também na escala do município, né? Então, às vezes, quem cuida da ciclovia não é o mesmo que cuida do transporte. Às vezes, quem cuida do transporte não é o mesmo calçada. Então, a gente acha que o dia que a gente chegar em calçada, talvez meus filhos vejam essa discussão. E assim, são discussões sobre de quem é essa responsabilidade. A calçada realmente é da responsabilidade de quem é o dono daquele prédio ali? E aí você pega, então, por exemplo, a UERJ é responsável por toda essa calçada que está aqui? A Supervia é responsável por toda a calçada que está na frente dela? É isso que a gente quer? Um muro com uma calçada que não existe? Enfim, eu acho que a gente... Mas aí, de novo, quem que vai pagar por essa responsabilidade? É muito fácil você falar que é o privado que é dono daquele prédio, porque você tira a responsabilidade da prefeitura, do Estado ou do governo federal. É o caminho mais fácil. Então, discutir responsabilidade também envolve discutir quem que paga, como é que é esse orçamento. E aí é um convite também, eu acho que a gente precisa olhar para o orçamento. O orçamento do governo do Estado, ele tem lá uma página que ele está lá um pouquinho mais aberto, o orçamento do município também. Como é que está evoluindo esse orçamento? Para onde ele está indo? Quais são os projetos? Porque é ali que estão as prioridades. É no orçamento e na decisão da onde a grana vai, que vai ser ou para asfalto ou para fazer o projeto de uma barca mais complexa para a nossa Baía de Guanabara, né? Enfim, eu acho que, sem querer perder o tom de esperança, porque eu acho que a gente evoluiu bastante, acho que tem dados que, às vezes, acabam nessa trajetória. É isso, a gente está ainda saindo de uma crise institucional muito forte no transporte público. A pandemia veio meio que realmente para dar o golpe de misericórdia e ainda não chegou uma resposta à pandemia, né? Assim,
Tudo que a gente fazia antes da pandemia, a gente continua fazendo. As coisas estão mudando um pouquinho, mas e eu acho que essas mudanças elas vêm justamente dessa pressão, desse conhecimento, porque realmente a gente ainda tem muito a seguir. Acho que era isso que eu queria colocar. Não sei se ficou faltando alguma coisa, vou revisar aqui, mas acho que só um dado interessante que a Paula mencionou das vans também. De todos os modais que caíram, o único modal que subiu, obviamente, foi as vans, né? Então, é também nessa falta de articulação, nessa falta de planejamento, que a gente vê essa competição crescendo e uma coisa meio canibalística, né, crescendo. Então, é isso. Obrigado pelo convite de novo. Para mim foi ótimo poder estar aqui um pouco debatendo esse tema e pensando o que a gente pode fazer para sair dessa crise que a gente está. Eu que agradeço a presença de vocês, gente. Eu acho que fazer um resgate, inclusive, do debate que se inicia no dia 13 ontem, né, onde a primeira mesa a gente falava sobre esses processos, né, ontem, dia 13 de maio, marco da abolição formal, e a gente discute exatamente isso, quanto à mobilidade, quando a gente vai perpassando e analisando os diferentes contextos históricos, quanto a mobilidade sempre foi uma ferramenta de dominação, né? Mais do que, e acho que o que você coloca, a Paola traz aqui elementos que são, né, muito relevantes para analisar esse cenário, Cris, porque, objetivamente, acho que é mais do que uma crise sobre uma crise de por onde ir, né? Na verdade, a gente fez uma conversa em 2023 no congresso que teve lá em Brasília com o secretário de Mobilidade do Ministério das Cidades. Naquele momento já estavam abertos, né, mais de 15 bilhões para renovação de frota, e quando a gente perguntava para ele qual era os parâmetros de distribuição desse recurso para renovação de frota, se ônibus elétrico era uma condicionalidade, se as cidades que implementaram tarifa zero tinham prioridades, e eles diziam, não tem nenhum parâmetro, os municípios escolhem como fazer, inclusive, grande parte dos municípios pedem, e a gente faz doação direta para as empresas concessionárias. Então, na verdade, eu acho que tem uma questão que é uma escolha, né? Quando a gente pensa, inclusive, no próprio modelo de transporte que prevalece em relação aos outros modais, né? O modelo rodoviário é uma escolha. Quando o marco, inclusive, né, o Rio de Janeiro foi o estado com maior infraestrutura de transporte do mundo até a década de 60, que foi desmontado com uma demanda de controle de deslocamento no centro de poder. A própria construção de Brasília reflete muito esse lugar de distanciamento, né? Quando a gente olha o plano piloto, quando a gente olha as cidades satélites, tem uma lógica ali de organização de transporte público que sai 6 horas da manhã, fica parado em Brasília até 7 horas da noite e retorna às 7 horas da noite, que o deslocamento está diretamente demarcado pela lógica do trabalho. Então, acho que você traz questões muito relevantes, né, sobre como é que a gente pensa as fontes de custeio de financiamento, como a gente precisa aprofundar espaços de participação e controle sobre para onde vai esse recurso, porque aqui mesmo a gente tem visto recursos que deveriam ser aplicados de forma associada e transversalizada com uma agenda de sustentabilidade, mas que são para fazer mais vias para carro, sem nenhuma proposta de, inclusive, transporte coletivo. A gente, nessa audiência que a gente teve lá no Congresso Federal, o secretário eu acho que era tecnologia do Ministério de Meio Ambiente, ele dizia, nós estamos muito preocupados com a agenda de mobilidade, inclusive nós vamos trocar toda a frota de ônibus, vamos botar ônibus elétricos para tudo quanto é lugar. E a gente sabe o que acontece aqui se a gente coloca 12 mil ônibus elétricos para circular hoje. O que vai acontecer é aprofundar os apagões que tem, né, que são onde os territórios são mais abarcados, por isso eles são territórios racializados, né? Então, acho que essas mediações elas são importantes, inclusive, para como a gente reflete, né, como é que a gente precisa ter espaços. E comitê gestor, a gente fala há muito tempo de um ente metropolitano, né, quando você coloca aí a importância de pensar um diálogo entre todas as instituições que estão ali, que tem matéria na mobilidade. Mas
a gente precisa falar também sobre o comitê gestor. A gente viveu em 2018 um processo de um fórum metropolitano com audiências para várias partes das cidades, que, assim que o Whitson assume, retrocede em tudo aquilo que foi construído. Então, acho que pensar essas dimensões e pensar, inclusive, como é que a aplicação do recurso ela tem que estar associada a parâmetros de reparação, porque se entra um investimento, né, o Rio de Janeiro, ele, na distribuição, inclusive, na distribuição do Fundo Clima, o Rio de Janeiro recebeu mais recursos, não, do PAC, desculpa, na distribuição do PAC, o Rio de Janeiro recebeu mais recursos que São Paulo, né, e esse recurso que o Rio de Janeiro recebe, como é que se privilegia os territórios com menos infraestrutura para a organização desse transporte? É importante, por fim, para a gente abrir também o diálogo, o debate para perguntas, é que no Rio de Janeiro o transporte ele é assaltado por todas essas máfias, porque também ele é o que estrutura as milícias, né? A primeira transação comercial das milícias no Rio de Janeiro é o transporte, né? São as vans. Quando a gente vai para a Zona Oeste, Vila Catiri e vários outros territórios, não tem nenhum transporte formal organizado. É todo feito pelas vans. Então, se replicam essa lógica de controle dos deslocamentos nos corpos dentro desses espaços, né? E acho que vocês trazem aqui dimensões que são muito importantes. Quanto que pensar mobilidade é para além de pensar transporte, o quanto que pensar a perspectiva de cidades resilientes está diretamente vinculado com pensar o deslocamento, porque, afinal, a gente só existe se deslocando, né? A pandemia deixou isso muito marcante para nós, que não existe vida sem deslocamento, e a gente viu que o deslocamento não foi suspenso, né? A possibilidade da gente viver no isolamento foi dada por uma massa de população que continuou se deslocando, adoecendo, morrendo, e que nem foi compreendida como grupo prioritário quando chega a solução, a vacina e tudo mais. Então, acho que essas são dimensões importantes, inclusive, de como a gente pensa isso. A gente tem uma realidade hoje do Ministério das Cidades, né? E que é óbvio que a gente pensa que faz sentido mais recurso ser direcionado para cidades maiores, mas tem uma política de impedimento, na verdade, de indisposição de transferência de recursos para cidades menores, né? As capitais, as centralidades, elas são priorizadas, inclusive, na transferência de recursos, e a gente precisa ampliar um debate que consiga incidir nessa distribuição. Vou abrir aqui para quem quiser fazer, né, perguntas, questões, mas queria convidar o Denilson para fazer uma fala. A gente construiu esse ciclo de formação junto com o Negra, que é um núcleo de pesquisa que o Denilson toca, que faz estudos sobre a diáspora, a africanidade. Denilson foi meu co-orientador, é um professor que eu respeito muito, que tem feito e que tem contribuído com conceitos para se pensar a racialização dos espaços urbanos, como o deslocamento está diretamente vinculado com outras dimensões de controle. A gente viu recentemente a aprovação, né, de uma lei na Assembleia Legislativa que abre precedente, que abriu a possibilidade das empresas de transporte contratarem policiais militares de RAIs para fazer a segurança deles. E a gente, o observatório, sofreu uma intervenção violenta dentro do trem por um policial militar a partir do decreto que foi aprovado por esse governo do Estado, né? Um policial militar, a gente fazendo a distribuição do material dentro do trem, me pega pelo cabelo, dá um beijo na minha testa e fala: você não vai sair não, então que Deus te proteja. Né? Então, e 2 semanas a casa da minha família invadida. Então, a gente sabe o que significa esse processo de militarização, que é o aprofundamento do controle. Né? E para além de como a gente precisa apostar numa construção técnica, tem os desafios também de como é que a gente, principalmente esses debates, porque talvez não faça tanta diferença o debate de crédito de carbono para cidades maiores, mas para cidades menores, que muitas vezes não tem nem a possibilidade de concorrer a esse recurso, faça alguma diferença, inclusive com obras urbanísticas, intervenções urbanísticas de ciclovia, uma série de outras questões. Vou chamar o Denilson para fazer uma fala. Desculpa aí eu também ficar aqui me alongando. Cris falou ontem para mim: odeio gente que media e acha que é palestrante. Se você não falasse nada, eu ia pedir para você intervir.
Obrigado, Rafa. Eu, na verdade, vou colocar questões aqui para a mesa. Tá? Parabéns pelas falas muito ricas. Eu queria pensar junto com vocês, tá? Todos, eu queria que a Paola estivesse aqui para a gente também poder ouvir um pouco. O quanto todos vocês foram colocando a questão da questão dos transportes como um problema complexo e que vai muito além de pensar como um sistema viário, tá? Que tradicionalmente é pensado. E eu lembro quando ela estava falando, me lembrei da graduação. Quando eu estava na graduação, eu participei de um projeto de criação de barcas para a Baía de Guanabara. Tá? Então, era uma barca em Niterói, fui a única que saiu, que só muito recentemente que baixou o valor, uma barca em São Gonçalo, uma barca no fundo da Baía de Guanabara, uma outra barca, né, nos aeroportos, uma no Galeão, outra no Santos Dumont e uma outra que seria lá na Glória. Eu estou dando esse exemplo porque foi um projeto na época da COP e eu só coletei dados para lembrar o quanto a questão do transporte envolve disputas de poder. Tá? E nenhum desses processos saíram, mas, ao mesmo tempo, essas disputas de poder ela coloca diferentes agentes. E eu queria ouvir vocês um pouquinho sobre isso. Tá? Eu digo diferentes agentes. Ontem a gente falava, por exemplo, o quanto, por exemplo, a questão do metrô aqui tem uma relação direta com o capital imobiliário, tá? De algumas partes, especialmente da Zona Sul, que muitas das vezes foi impedindo com que o metrô se desenvolvesse. Tá? E aí a gente passa a verificar que, além disso, envolve uma distribuição desigual dos bens públicos, e essa distribuição desigual dos bens públicos faz também com que as pessoas tenham que se deslocar com mais intensidade e, ao mesmo tempo, uma infraestrutura dos bens públicos muito precarizada. E aí, quando a Cris foi apresentando os mapas aqui, majoritariamente são áreas pretas, pobres. E aí, a minha questão que eu queria colocar para a mesa é como, além da questão técnica, tá? Além da questão técnica de pensar uma nova dinâmica do financiamento, novos modais, mas como também de pensar o modelo de cidade que a gente está construindo. Tá? Porque esse modelo de cidade, não importa se a gente construir novos eixos modais, tá? A gente verifica as disputas de poder que ainda reforçam não só uma sociedade estruturada pela lógica de classe, mas uma sociedade também que a questão racial se constrói como um instrumento de gestão. Tá? E essa gestão está muito relacionada com as vidas que podem ser matáveis. Isto é, ali pode ter enchente, ali pode ter não ter o esgoto que vai propiciar uma dinâmica melhor da mobilidade. E eu queria que vocês pudessem pensar um pouquinho, refletissem um pouquinho sobre isso. Tá? Obrigado. Boa noite, gente. Eu me chamo Tainara Fernandes, sou analista de pesquisa do Centro Brasileiro de Justiça Climática. E a gente trabalha especificamente com o tema do clima, pautando o debate público com pessoas negras afrodescendentes. E tem uma questão que a gente, toda vez que quando vai pensar um projeto, a gente pensa em como falar sobre clima, especificamente com pessoas que estão querendo comer, estão querendo sobreviver, estão querendo não morrer. Porque, normalmente, o clima, ele por muito tempo, foi visto como uma ciência ou como um tema que era para pessoas brancas, da Zona Sul, abraçadoras de árvores. E hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que está no nosso dia a dia. E aí, nesse contexto dessa tríade, né, que trabalhar com pessoas de base, trabalhar com população, como interferir também a ciência e o planejamento urbano, como que é possível o trabalho de vocês com as pessoas, com a população? Como que isso acontece? Porque tem esse desafio de acessibilidade, esse desafio do interesse pelo tema que, infelizmente, ele ficou um pouco distante do nosso tato do dia a dia, mas, como vocês citaram, está no nosso dia a dia sempre.
E aí eu fico pensando em qual é as estratégias, se tem, de falar sobre clima e transporte para a população. Acho que é Gabriel, né? Você mesmo falou sobre como que foi difícil no momento de falar sobre tarifa zero com a Lady Gaga aqui, né, na movimentação, mas eu fiquei assim pensando muito nisso. Como que vocês pensam ou como fazem também esse debate com a população que está aí, ó, no ônibus, que está pegando o metrô, fazer essa associação que às vezes é um pouco difícil. Chamar o Vitor para a mesa. A Paola teve que sair, mas o Vitor está aqui, da Casa Fluminense, vai assumir no segundo tempo. Se der, a gente pode. Gente, que não tem. Primeiro, obrigada pelas perguntas. Professor Denilson, eu gostaria de dizer que eu sou de Costa Barros, eu cresci lá. Há um tempo atrás eu estava pensando em pesquisar esse bairro, e aí eu vi que era, na época, 10 anos atrás, o menor IDH do Rio de Janeiro. E com 17 anos, assim, eu mudei para o centro da cidade, no Rio, para Gamboa, e a minha vida mudou completamente. E isso me fez querer pesquisar a cidade e logo depois me fez pesquisar o transporte, porque no centro eu tive acesso à cultura. Eu nunca matei aula, né? Eu sempre fui uma ótima aluna. Mas a minha irmã matava aula lá em Costa Barros e eu não sei onde ela ficava matando aula. Mas quando ela matava aula no centro, ela ia com as amigas para o CCBB, para o Centro Cultural da Marinha, e no final de semana ela levava a gente, e dava para fazer andando esses trajetos assim da Gamboa, sei lá, 40 minutos andando, para a gente era tranquilo. Depois, quando eu comecei a fazer Jovem Aprendiz, eu fazia quase 1 hora. Eu defendo muito o VLT, porque as pessoas ficam falando que o VLT é lento. Antigamente, na Avenida Rio Branco, a gente gastava quase 40 minutos ali para atravessar de uma ponta a outra. E eu fazia isso de manhã, porque eu trabalhava na Lapa. Um dia eu decidi, a minha irmã tinha ganhado uma bicicleta num sorteio, e eu falei, eu vou de bicicleta hoje. E eu gastei, não sei, 15 minutos. E aí, a partir daí eu virei bicicleteira e comecei a pedalar, porque eu podia acessar esses lugares. Estou falando isso para falar sobre o acesso aos serviços públicos, né? Ao teatro, ao cinema. Na época tinha um palácio que agora virou teatro, era R$3 a meia para assistir o cinema. Então eu via filme todo final de semana. Os centros de saúde, assim, né? Tem muitos hospitais ali na área central. E lá em Costa Barros não tinha nada disso. Eu só ia à igreja e voltava para casa, né? Tinha uma galera que ia para o bar, ia para o baile funk, e não tinha muita coisa para fazer ali. Então, hoje existe uma discussão grande sobre cidade de 15 minutos, né? Que é a construção principalmente de serviços públicos próximo à casa das pessoas, que as pessoas conseguem fazer em 15 minutos. Nos bairros da Zona Sul, isso é muito fácil. Com 15 minutos andando, você chega até o mercado, você chega até uma escola de qualidade. Se você pensar assim, né, a gente tem Pedro II hoje na Zona Oeste, né, que é recente. Mas a gente tem um Pedro II no centro do Rio, a gente tem um Pedro II na Tijuca. Então, assim, você consegue chegar nesses Pedro II de bicicleta. Você tem um Pedro II na Zona Sul também. Falando aqui de um colégio público de qualidade, né, também tem Cefet aqui nessa área da Grande Tijuca, tem muitos colégios. Então, as pessoas conseguem acessar um colégio de qualidade de bicicleta ou a pé, conseguem chegar até um supermercado da mesma forma. E isso depende exclusivamente de uma política pública para construir esses centros, né, de serviço público. Eu jogo tênis, as pessoas acham que eu sou uma pessoa super chique, né? Mas eu comecei
E eu comecei a jogar tênis na Vila Olímpica da Gamboa, porque lá tinha. Em Costa Barros tinha até uma Vila Olímpica, mas não tinha tênis. Eu comecei a jogar tênis ali. Então, assim, a Vila Olímpica, por exemplo, que foi super abandonada pelo prefeito atual, também me deu muita possibilidade. Assim, eu ia a pé, né, lá em Costa Barros, tinha isso. Depois, não sei qual foi o ano, mas eu já era adolescente, eles implementaram uma Vila Olímpica ali, na Fazenda Botafogo. Eu conseguia frequentar a Vila Olímpica. No final de semana, quando não estava fechado, o pessoal pulava, eu não, né? Mas um pessoal lá pulava para nadar, né? Porque você tem o rio, né? Quando chovia, o pessoal nadava no rio. Mas a galera quer lazer, né? Quer transporte, quer lazer. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, a gente precisa... Paris fez isso. Paris investiu em cidades de 15 minutos. A gente tem bairros hoje, como eu falei, na Zona Sul, né, que você consegue fazer as coisas andando, enfim, de bicicleta. E aí, respondendo a sua pergunta, Tainara, né? Primeiro eu vou falar uma coisa que você falou sobre a Lady Gaga, que não teve engajamento. Eu vou repetir uma coisa que a Rafaela falou um dia desses, que o show da Lady Gaga é um grupo de pessoas só que vai acessar ali, né, que tem interesse. Eu, por exemplo, não sou fã da Lady Gaga. Se fosse a Beyoncé, talvez eu iria. Não sei. Pensando em alguém de fora, né, se fosse a Beyoncé. Mentira, eu acho que eu não iria, não, porque eu odeio multidão, assim. Não, eu iria sim. Então, eu acho que talvez não pegou, porque, assim, sei lá, foram 2 milhões de pessoas no show. 2 milhões de pessoas. Eu acho que a gente tem 6 milhões de pessoas aqui na cidade, né? São 16 no estado. Então, assim, ainda é uma minoria, pensando que muita gente veio de fora, então não engaja, eu acho, essa questão, né, de ir de graça. E é isso também, quem é que vai para um show da Lady Gaga, né? Jovens. Não, assim, se fosse de graça, né, que ele falou. Gente jovem, né? Mas aí não, se você pensar assim, um ônibus de graça todo domingo à praia ou nos parques, sabe? Eu acho que talvez engajaria mais, como aconteceu em São Paulo e tal. E aí sobre como falar com as pessoas, né? Eu acho que a população, quando você vai falar de transporte, ela se interessa super, assim, se interessa muito, muito, muito. E aí falar sobre a mudança climática, eu acho que, como essa discussão talvez não está nas novelas, no TikTok toda hora, as pessoas não façam essa ligação. Mas se você falar para a pessoa como ela, às vezes, não consegue dormir por causa do barulho do carro, ou como ela talvez desenvolveu... Tem uma pesquisa que mostra que as crianças agora estão nascendo com problemas respiratórios, né, por causa da poluição. Ou, por exemplo, como ela às vezes não consegue se concentrar, ou como ela fica estressada pelo barulho do... Em casa mesmo, né? Hoje as pessoas colocam um negócio que faz mais barulho nas motos. Eu não consigo também compreender por quê, né? Mas também já tem pesquisa mostrando que esse barulho dos carros causa um estresse tão grande que tem bebê morrendo. Os bebês não conseguem sobreviver assim. Eu fico estressada. Eu não consigo dormir direito. Eu já morei num lugar na frente de um elevado e era horrível, assim, eu tentei de tudo, colocar tampão, eu não conseguia dormir direito, meu sono era sempre picotado. E aí, quando eu mudei, eu consegui dormir melhor. Então, eu acho que e o calor também, por exemplo, eu tenho certeza, né, quando a gente começa a conversar sobre esses incômodos do transporte, o calor, as pessoas não querem sair na chuva. Eu não acredito que é só porque o carioca tem medo de chuva, sabe? É porque é impossível você se movimentar na chuva. É impossível você se movimentar no calor. Eu ando muito de bicicleta e eu evito alguns horários, assim, né? Quando eu preciso fazer, enfim, mais quilômetros, porque é muito quente e você não tem sombra em grande parte da cidade. Então, eu acho que quando você... eu dei um curso agora em Paracambi sobre mobilidade sustentável para jovens líderes pelo clima. E eles tinham entre, não sei, 15 e 20 e poucos anos.
E no final do curso eu fiquei muito feliz, porque parece que eles super abraçaram a ideia e começaram a falar mal de carro e falar mal também de carro elétrico, porque não é a solução, né? Se a gente pensar que você precisa fazer uma mineração para produzir um carro, você precisa fazer uma mineração também para produzir essas baterias e depois você vai ter um descarte dessas baterias. E para onde que essa bateria vai, né? E a mineração também não existe mineração sustentável, não que eu saiba. Se você precisa furar um buraco e começar, enfim, minerar ali, ou você precisa desmatar uma área muito grande, você precisa utilizar a água de um rio que vai ficar poluído para você fazer essa mineração. Então, acho que quando você fala isso para as pessoas compram a ideia, e às vezes, porque quando o discurso ele não está sendo falado, às vezes a pessoa não pensa. Por exemplo, esse negócio da Lady Gaga, teve essa coisa dessa campanha, e aí eu não tinha pensado. Quando a Rafaela falou, eu falei, é verdade. As pessoas não se engajaram porque quem é que vai para o show da Lady Gaga, sabe? A maioria dos meus amigos tem mais de 30 anos. A maioria não foi. Alguns foram, claro. Mas, assim, muitas pessoas não foram. Já no show da Madonna, que teve menos gente, os meus amigos foram mais no show da Madonna. Então, show tem essa questão, né? Eu acho que eu falei tudo. Fala aqui, Denilson, está transmitindo para as pessoas te ouvirem. Eu sou professor daqui e hoje é dia de jogo, tá? E todo dia de jogo, tá? Aqui vira um caos, tá? Porque os alunos não conseguem chegar, tá? Há confusão de briga de torcida e também os transportes públicos aqui também ficam saturados, tá? Quando eu estou falando da questão do poder, por isso que eu estou falando vocês discutirem sobre isso, porque esses grandes eventos, tá? Eles têm uma dimensão internacional, tá? Quando a gente está falando, por exemplo, desse evento que é um evento rotineiro aqui no Rio de Janeiro, tá? E no Brasil, vou pensar o caso da gente aqui, tá? No Maracanã, tá? Isso envolve disputas de poder, tá? Com relação à gestão da mobilidade no entorno do Maracanã, que dificulta, por exemplo, os alunos terem uma faculdade digna, porque não vão conseguir fazer os cursos decentes aqui, especialmente as quintas-feiras, que é de Libertadores, e quarta-feira, que é brasileiro. E aí, essas disputas de poder que a gente acaba silenciando, tá? Que desperta muito interesse. No caso lá da Lady Gaga, é uma coisa internacional que está despertando interesse do capital imobiliário com relação à questão dos hotéis, que estavam lotados. Mas até que ponto a gente, quando vai falar desses eventos que ocorrem pela cidade, em que interfere diretamente na mobilidade, porque a gente está vendo hoje o caso aqui do Maracanã, que interfere, por exemplo, na presença daqui. Ontem, operação policial, que interfere também na dinâmica da mobilidade dos moradores. E a gente está verificando que a operação policial não é feita da mesma forma lá na Zona Sul do que na Zona Norte. É essa dinâmica de poder que eu acho que a gente tem que colocar no enfrentamento da questão da mobilidade. Era isso, gente. Posso subverter também? Não, uma coisa que para complementar e tentar responder a Tainara, a gente viveu um processo que foi muito interessante do início do observatório, né? A gente fez, junto com a Casa Fluminense, um documento de recomendações para resolver a crise do sistema ferroviário e a gente se preparou para fazer uma mobilização contra o aumento da passagem. A última vez que havia tido uma derrota do aumento da passagem foram nas jornadas de junho de 2013, quando implodiram mobilizações pelo país inteiro. A gente começou a fazer, né, começou a testar outras estratégias. Então, a gente começou a imprimir um jornal que chamava O Trem, passar dentro do trem, distribuindo o jornal e falando, olha, todo mundo aqui dividiu comida durante a pandemia com seus vizinhos, com seus familiares que perderam o emprego por causa da pandemia. Todo mundo aqui conhece alguém que ainda está passando fome porque não conseguiu emprego. Porque para poder distribuir um currículo, você tem que ter, no mínimo, R$17,10 no bolso. Né? Isso, desde a pandemia, o bilhete único é R$8,55. Você tem que ter, no mínimo, R$17,10 no bolso. Se para uma pessoa sair da miséria, para conseguir botar comida no prato, ela precisa ter 17, ela precisa pagar a passagem, o transporte tem que ser gratuito. Para quem está desempregado, tem que ter transporte gratuito. E, nesse ano, a gente conseguiu
derrotar o aumento da passagem com as mobilizações que a gente fez, né? E a gente não apostou em atos, né? E a gente até aconteceu em 2021, em 2021 a estratégia foi outra, né? A gente fez, inclusive com aquela frente contra o bolsonarismo, um ato grande contra o aumento da passagem, mas a gente não alcançou o mesmo resultado do que falando com as pessoas naquele lugar. Falar no trem é um negócio muito interessante, né? Porque a pessoa não tem para onde ir. É uma viagem de 1 hora, 2 horas, não tem para onde ir. E a gente via, e era um negócio muito interessante, porque a gente falava sobre o preço da passagem, falava, olha, um trabalhador que tem carteira assinada, que tem formalidade, que então está numa segurança maior, ele paga R$1,50 por deslocamento, porque o máximo, a média do salário de um trabalhador fluminense é um salário mínimo. Isso dá R$1,50 de deslocamento. A gente paga no mínimo R$5, né? Porque naquela época ainda tinha. Naquela época já tinha. Era R$5 o trem e aumentar para 7. Na tarifa social foi depois. Era R$5 e aumentar para 7. A gente falou, olha, ele paga R$1,50, então não é justo, porque quem tem segurança paga menos do que quem está desempregado. E a gente levantou um dado, conseguiu pegar os dados de transparência do trem, descobriu que só 7% das pessoas que se deslocavam no trem tinham formalidade, tinham um bilhete único, logo tinham formalidade. E 93% das pessoas que pegavam um trem iam ser impactados com uma tarifa de mais de 30% de um salário mínimo. E isso foi muito interessante, porque a gente precisa entender e descobrir novas formas de comunicação. Eu não sou a melhor pessoa de comunicação em redes, eu entendo praticamente nada, zero, de comunicação em rede. Eu acho que a gente precisa muito refinar. E esse debate é um debate muito importante também, né? Porque, na verdade, quando a gente olha para os direitos econômicos e sociais, a mobilidade ela media a nossa possibilidade de existir, de acessar qualquer direito. Quando o Cris fala, olha, lá em Costa Barros, não tinha escola, porque eu sempre confundo com Coelho Neto, porque o sonho da Cris de infância era morar em Coelho Neto, porque não enchia, não tinha enchente, que era do outro lado. E casar com o Rodrigo, que morava em Coelho Neto, já tinha uma casa, enfim. E aí, então é isso, assim, né? Como é que... do Lady Gaga eu fiquei pensando muito nisso, porque a gente vive numa cidade que né, uma cidade litorânea, onde uma parcela grande da população nunca viu o mar. Então, você imagina a Lady Gaga, né? Quando eu fui candidata na eleição passada, e uma das conversas que a gente tocou com a Prefeitura do Rio era: a gente quer gratuidade, pelo menos para quem está desempregado. Acho que tem uma questão também de como a gente levanta pautas e organiza uma comunicação que é pouco acessível, objetivamente, porque é isso, né? Quem foi e não mora na cidade do Rio, pelo menos nessa centralidade do centro, falou, pô, você tem que ver a dificuldade que foi para voltar para casa. Até quem mora no centro do Rio falava isso. Imagina quem mora em Campo Grande, quem mora em Guaratiba, quem mora em Rio das Pedras, vai ter uma dificuldade muito maior, né? Então, acho que esse é um elemento que é importante da gente pensar para entender essas construções e para entender, porque, objetivamente, hoje, acho que por muito tempo, inclusive as organizações que lideravam o debate de clima eram organizações majoritariamente brancas. Eu me lembro de uma conversa com a Ana Carolina Lourenço, e ela dizia que ela tinha me contado que tinha ido para uma reunião, enfim, nem me lembro qual era a organização que ela trabalhava, mas que ela tinha ido numa reunião, e que a discussão na reunião tinha uma discussão de assumir adaptação, né, de assumir medidas de adaptação, de falar sobre a criação do fundo de adaptação, e tinha, por outro lado, grandes organizações da sociedade civil que lideravam não só o financiamento, não, o recebimento de financiamento para debater a crise climática, que dizia, não, mas essas pessoas agora estão querendo se aproveitar desse debate para poder reparar racismo, e essa é uma realidade muito concreta em uma série de instâncias e espaços que continuam pensando desse jeito. Acho que tem agora um constrangimento, principalmente porque a gente conseguiu qualificar o debate de racismo ambiental, mas ainda tem muitos desafios. Para mim é muito impactante, eu fui nas 2 últimas, na verdade só não fui na COP passada, mas é muito impactante perceber que os debates onde as organizações da sociedade civil têm trânsito e possibilidade, inclusive, de corpos não normativos, né? Enfim,
corpos marcados por marcas de marginalidade, não normativos nesse lugar de poder, eu digo. Participar era um debate de adaptação que não centralizava o orçamento, por exemplo. Né? Você vai debater adaptação com políticas de reflorestamento, e que são hortas comunitárias, que é um pedaço muito micro de como a gente pensa e como a gente precisa produzir uma política de justiça climática, que produza a justiça climática de fato. Então, acho que essas são algumas reflexões. Eu tenho total acordo com o Denilson, né, quando ele fala sobre essas dimensões do poder, principalmente nas intervenções que a gente tem vivido na cidade do Rio de Janeiro. Para terminar, eu sei que eu já me alonguei muito, depois Cris vai brigar comigo, mas para terminar e dizer que tem é importante lembrar que esse estado foi o estado que recebeu 46% da população que veio sequestrada e escravizada aqui. Esse estado foi o estado que produziu as primeiras políticas eugenistas, as primeiras políticas proibicionistas no giro na preparação da abolição, porque tinha um medo branco. O Denilson falou muito bem disso ontem, o medo branco do levante negro, a lei do Pito do Pango, né, a primeira política de criminalização de uma substância que estava diretamente vinculada com a política de controle dos corpos, porque a maconha era elemento ritualístico importante nas religiosidades de matriz africana, na relação e socialização de comunidades negras. Quando a gente, inclusive, quando acontece o processo de transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília, quando se desmonta a malha ferroviária, o Rio de Janeiro foi isso, né? O território com a maior infraestrutura de transporte do mundo, e era transporte sobre trilho, né? E a gente sabe também que, em contrapartida, onde chega transporte, chega a oportunidade. A Tijuca é o grande exemplo disso. Eu sempre falo isso. 4 estações de metrô fizeram com que a Tijuca tivesse um nível de valorização e de aquecimento da economia, oportunidade de emprego. E eu falei isso, né? Infelizmente, a especulação imobiliária é um indicador de sucesso dos territórios. A Tijuca consegue se comparar e, às vezes, superar territórios da Zona Sul carioca, né? De valorização daquele território com 4 estações de metrô. Então, como é que pensar modelos, né, de transporte de massa é determinante para que a gente consiga avançar numa dimensão de acesso à cidade, priorizar os territórios que menos infraestrutura têm nas organizações de políticas urbanas é determinante para como a gente muda a lógica, o paradigma de construção. E eu acho que tem algumas coisas e conceitos que a gente precisa romper. A gente fala muito de acidente. E o que a gente está falando são processos sistemáticos de violência, as pessoas que morrem dentro do transporte, as pessoas que adquirem doenças graves mais cedo por causa da poluição. Você imagina 6 horas por dia num ônibus com essa massiva produção de poluentes, né, essas toneladas todas, centenas de toneladas de poluentes. Então, é isso, a gente vai perdendo objetivamente vida, né? E a gente tem cidades que são nada acessíveis. A Prefeitura do Rio entregou um metrô depois de 14 anos, muito dinheiro desviado, que não tem acessibilidade, que uma pessoa PCD não consegue acessar. Né? A gente é o estado mais inacessível do país. Então, pensar todas essas intersecções, e uma coisa que o Vitor sempre fala, que eu acho que é muito importante, que mais do que diminuir o tempo de deslocamento que impacta na nossa vida, que mata, que produz deficiência, a gente quer acessar a oportunidade do lado de casa, a gente quer poder trabalhar do lado de casa e ter tempo para usufruir de outras políticas que são essenciais. Né? Então, acho que essas são questões muito importantes, inclusive, para como a gente produz uma agenda e fortalece uma agenda que dispute o orçamento massivo que está sendo mobilizado pelo Fundo Clima, distribuir ônibus elétrico para a empresa de transporte e não investir em transporte de massa. Juro que é por fim. Quando ela falou do banho do asfalto, teve uma matéria no ano passado, né, sobre a Operação Asfalto Liso da Prefeitura do Rio, que cada via, inclusive vias pequenas, né, ruas pequenas, se gastou R$2 milhões para fazer essa operação. Em 3 meses, o asfalto já tinha todo cedido. Então, tem uma coisa que se diz muito, a gente bota ônibus porque ônibus é mais barato. Isso não é verdade, porque o trem está funcionando aí, ó,
há mais de 100 anos sem manutenção. A gente sabe que é sem manutenção, continua rodando. Os ônibus, né, e as vias, né, com asfalto, elas não têm uma durabilidade de 3 meses e é um montante de dinheiro muito grande. Eu acho que são elementos importantes de como a gente pensa uma outra política urbana. Desculpa, gente. Fui citado, vou falar. Não, gente, boa noite. Falar rapidinho aqui também, só agradecer mais uma vez. Sou Vitor, sou lá da Casa Fluminense. A gente está aqui também apoiando o evento e parabenizando aqui pela existência desse debate. A transmissão também é importante, né? Com o Observatório dos Trens. Também, enfim, entrando aqui, Paola teve que ir para a aula ali, não teria aula, mas teve, enfim. E a gente também com o adiamento da mesa de amanhã, que eu falaria, então vou aproveitar aqui muito rapidamente e também, enfim, direcionar as perguntas, né, que foram feitas para a Paola e para a Casa Fluminense, tentar aqui, de alguma maneira, passar por elas, mas também, enfim, a gente teve ali uma série de QR Codes e as publicações da casa, a gente está lançando um site novo também, então, e o convite do Fórum Rio, que é na minha terra, Realengo, que é uma centralidade, pelo menos sempre foi para mim, e agora mais que nunca aí a gente está tentando, né, fazer com que tenha essa possibilidade de trabalhar perto de casa, de ter lazer perto de casa. Inauguramos um parque lá e eu queria falar nesses termos que a gente inaugurou. Acho que Rafa aqui, Cris, e quem produziu o evento também, começaram no 13 de maio ontem, né, e com a menção da Rafa de dizer da formalidade, né, da assinatura, a gente também defende, fazendo um paralelo aqui, guardadas as devidas referências históricas, mas de que o parque que a gente inaugurou lá também é nosso, assim, né, apesar do prefeito ter assinado, a gente tem uma luta histórica ali naquele bairro, um bairro também majoritariamente negro, majoritariamente feminino, que tem ali suas questões de impedimento também de deslocamento, né, para a população que, enfim, precisaria chegar, para chegar no centro também levava 1h30, que é equivalente a 1 mês por ano, né? Então, tudo que esse tempo carrega, para além da importunação, para além, enfim, de todas as intempéries que o transporte coloca a gente, né? Como Paola, enfim, fez a anedota aqui do dia de hoje para a gente chegar aqui, Denilson mencionou também a mesa. Então, também feliz de estar com vocês aqui na mesa. Eu acho que tem uma coisa, enfim, não vou falar de São Gonçalo, obviamente, mas, quer dizer, a gente pauta bastante São Gonçalo, mas uma coisa que Paola não mencionou foi que a tarifa zero está sendo protocolada lá também como projeto de lei, né? A gente fez um caminho também para isso, apesar de todos os pesares e da gestão de lá, mas que a tarifa zero está sendo adotada, né? Pelo menos o projeto de lei já está na Câmara, então a gente tem um caminho para isso. E para citar a tarifa zero e o transporte limpo, né? Pensar que é isso. Muitas das cidades aqui, gosto quando o Gabriel traz também para cidades latino-americanas, enfim, Cris falou também, e citando Paris, mas também Santiago, enfim, Delhi, que adotam a tarifa zero quando o nível de poluição do ar está muito alto. Então, se estabelece uma meta ali, um limite. Então, quando medem, né, e quando atinge esse limite da poluição, a política adotada é a tarifa zero, para que as pessoas deixem o carro e vão de transporte público. Então, acho que essa mensagem é uma referência óbvia, assim, nítida do que também o transporte gratuito, valorizar o transporte público, impacta no caminho dessas cidades mais resilientes, que vão emitir menos, portanto, com o transporte público. A gente está nessa disputa há muito tempo, né, Rafa? Então, enfim, muitas publicações. Aqui está na UERJ também é especial assim, para mim. Eu fui do colégio de aplicação da UERJ, então, de Realengo para cá, sempre, né, levei muito tempo. E também, aí, enfim, escrevi sobre isso, enfim, acho que desde criança, pensando nisso, mas escrevi no TCC, a gente, né, escreveu um livro juntos também. Paola menciona aqui rapidamente um mapa que tem, né, deriva desse livro, não foi em vão. Tinha escrito também sobre mobilidade e pobreza, e depois mobilidade antirracista, né, Rafaela organizando aí, escrevi um artigo lá. Então, as publicações que a gente tem aí para deixar para esse debate, mas aproveitar aqui de hoje, que acho que a briga que a gente tem feito também, né, no Congresso. Paola voltou de Brasília agora pela Conferência do Meio Ambiente, mas Rafa e a gente
sempre lá na disputa pelo Sistema Único de Mobilidade, né? A gente falou, o Gabriel também introduziu pela pandemia e, né, o uso dos transportes e o espaço de maior contágio, né, depois dos hospitais na Covid. Então, né, pela condição mercadológica que o sistema opera, né, então diminui-se a oferta, né, e provoca ainda a superlotação mesmo na pandemia. Então, pensar que o SUS é essa referência internacional e foi quem segurou a gente ali, porque a gente, né, tinha outro vírus lá no Congresso e na presidência. Então, a gente pensou que a gente pensa e faz essa luta com a galera também que lutou pelo SUS, pela instalação do Sistema Único de Mobilidade e com tarifa zero, né? Então, tenha toda essa previsão de conselhos, de participação, de planejamento, planos municipais, estaduais, federais, e também o financiamento, que aí acho que é o principal ponto. Enfim, eu sou da economia também, então esse é um tema muito forte e latente assim, para mim, que quando a gente fala de tarifa zero, quando a gente fala de infraestrutura, adaptação, a gente está falando, no sistema capitalista está falando de grana, né, para fazer tudo isso acontecer. Então, pensar o financiamento e também com todas as esferas envolvidas. A gente está lá no Conselho de Transporte também, pautando esse tarifa. A Lady Gaga, que foi trazida várias vezes, eu nem, né, também não tenho muito a dizer sobre essa parte musical ali dela, mas que a campanha serviu muito para isso também, para chamar atenção. A gente sabe que a gente está há 4 reuniões do Conselho que a gente, a Casa Fluminense, que apresenta o tema da tarifa zero no Conselho de Transporte. Então, ali também serviu muito para chamar atenção para a possibilidade. A gente lutou muito pela tarifa zero no segundo turno das eleições, lá em 22, e acho que a gente saiu, né, vitorioso. Para contar algumas vitórias aqui também, que são importantes para essa luta, para mobilizar e motivar mais gente a estar nela também. Mas que é isso, assim, chamar atenção para um show que tinha todo esse impacto, né, internacional, e a tarifa zero, né, como uma possibilidade ali. Tivemos nas eleições, no Enem também, e a gente tem falado muito, né, e aí, lembrando aqui do Parque de Realengo, mas dos domingos, né, e passar um domingo no parque. Isso está acontecendo em São Paulo, que já é a realidade, maior metrópole do país, né, uma das maiores da América Latina. Então, pensar que pode ser uma realidade para cá. Então, foi um jeito de chamar a atenção também, mas a gente, enfim, comemora também de alguma maneira, e a recém-instaurada em Japeri, né, que também é um município que a gente está há muitos anos ali com essa luta, e, enfim, muitas questões e muito aprimoramento a fazer da tarifa zero lá, mas a gente está celebrando bastante essa incidência lá também, né, também de muito tempo. Alteramos ali o plano de diretor da cidade, depois de mobilidade. Então, assim, passos e passos dessa luta, né? Tem a Agenda Japeri 2030, que a galera, né, na liderança da Paty lá, mobiliza, Vandim. Então, uma galera que está nessa luta há muito tempo e que fez acontecer ali. Então, acho que é uma fala também desse estímulo à luta, né? A gente fez um diagnóstico forte aqui, um panorama, mas também, enfim, oferecendo propostas, né? A tarifa zero está aqui, com todas essas questões. Secretaria de Clima, a Paola passou rapidamente, mas é isso. Não existem, né, secretarias dedicadas, e aí é pensar nessa pasta, né, nos governos, seja nas prefeituras, mas que tenham essa predileção assim, de tratar desses temas que também sofrem com muito negacionismo, né, especialmente ali quando a gente fala de Baixada Fluminense, e de leste também, da região metropolitana, mas que possam ser dirigidas, né, como disse a ministra lá para a gente, né, Rafa, lá na COP, ela falou, a gente vai criar a secretaria e a autoridade, vai mudar o nome do ministério, e que isso seja um sinal para que também se mude não só o nome, mas a perspectiva das secretarias de meio ambiente que tratem das mudanças climáticas. Então, é isso, para ter, de novo, conselho, plano e orçamento para executar essas adaptações e a mitigação que a gente falou bastante aqui. Então, fechar com isso também, com esse convite para Realengo, 6 e 7 de junho, a gente vai estar lá debatendo tudo isso e mais um pouco, mas também com roda de samba, lá do Samba Bangu, homenageando a Alice Brandão, que é uma realenguense lá, trabalhou na fábrica que hoje é o parque, e, enfim, vai ter bate-bola, vai ter uma visita ao parque, Tainara sabe dessa programação,
que eu sei. E, bom, e Marcele lá também, né? Nossa jovem campeã do clima realenguense, que fez a agenda também junto com a gente. E que é isso, tem essa vitória para contar no parque, mas a gente quer ainda os outros 50% lá que estão ainda em disputa. Então, fazer nesse espaço, né, tem a ver com toda essa história da Casa Fluminense, tem a ver, enfim, com a minha própria história também, mas com a história de movimentos, né, de luta que estão aí fazendo a diferença nessa metrópole. E Brasil e mundo afora. Vamos nessa. Bom, eu vou tentar na minha fala responder ao Denilson e à Tainara também. Eu acho que vou até tentar complementar a Cris, porque eu acho que ela foi muito precisa na resposta, Denilson. Acho que assim, nessa discussão sobre uma cidade talvez mais antirracista, a mobilidade ela é um elemento, mas tem outros elementos ainda mais originários, né? Como é que a cidade está conformada no território e quais são as oportunidades que estão no território, né, e quem está nesse território. E eu acho que esse caso que ela ilustrou, né, de Costa Barros, versus o que ela viveu na Gamboa, e esse conceito da cidade 15 minutos, que talvez, acho que a gente ainda precisa tropicalizar e talvez racializar um pouquinho mais, para a gente poder realmente ter uma adesão e uma implementação dele. Mas eu acho que ele tem os elementos essenciais, né? Como é que a gente pode viver uma cidade perto da onde a gente mora, sem necessariamente se deslocar um mês por ano para chegar no trabalho ou para chegar num CCBB. A gente, enfim, nessas disputas de poder, eu não sou tanto do lado imobiliário, mas na parte da mobilidade, né? Então, assim, tem essa conformação da cidade que é um mercado de planejamento urbano que vai além, eu acho, do meu entendimento, mas tem alguns casos muito emblemáticos na mobilidade, né? Eu acho que o bilhete único, eu acho que ele talvez seja ainda uma das grandes travas que a gente tem na região metropolitana. E nesse debate sobre tarifa zero, sobre acesso à cidade, hoje a bilhetagem, né, a tese do Vitor foi sobre tempo de deslocamento, a minha foi sobre bilhetagem. Então, é um tema que eu acompanhei muito há muitos anos e realmente sempre espantou o fato da gente não conseguir ter acesso aos dados da bilhetagem. Isso que a gente fala de passar os ônibus para as empresas, os dados sempre estiveram com as empresas, nunca foram passados para os órgãos gestores. E aí você não consegue planejar mobilidade. Você não sabe quem está entrando, quando está entrando, aonde está entrando, o que você pode mudar. E aí, quando eu digo quem, a gente hoje consegue muito facilmente, com o cadastro da pessoa, saber, né, sexo, gênero, a raça, formação, enfim, renda. E eu acho que consegue ter um direcionamento melhor do planejamento. Mas é uma disputa gigante. É ali que está o poder das empresas. É ali e na frota, né? A frota é um dos maiores poderes dos operadores de ônibus, porque eles, hoje em dia, vendem um ônibus, aí eles usam um ônibus, aí depois eles revendem um ônibus. Então, você mexer na frota é você mexer num vespeiro. Outro vespeiro é a garagem. A garagem, elas são das empresas. Você mexer onde estão as garagens, você está mexendo quem pode acessar e operar transporte na cidade, então é um vespeiro, e a bilhetagem é outro vespeiro. As vans têm os seus problemas, mas hoje elas ainda sofrem com a bilhetagem. A bilhetagem ela fica nas mãos de operadores hoje exclusivamente de ônibus, né? Metrô sofre, Supervia sofre, Barcas sofre, até vans sofre. Então, eu acho que a gente ainda tem aí um nó, e eu sei que a casa já trabalhou muito nisso também, muito grande e que, assim, é uma disputa de poder, né? A prefeitura está tentando avançar, aí o Estado também está tentando avançar do seu jeito, falta uma integração, falta, obviamente, um acordo entre as partes para o negócio avançar. E o segundo caso emblemático, acho que é a Supervia. A Supervia também exatamente nos territórios mais vulneráveis, onde ela tem os serviços mais precários. A gente tem Maria Fumaça rodando na Supervia, né, no ramal de Vila Inhomirim, no Serra da Estrela, se não me engano, né, ali chegando
enfim, em Magé, e é surreal. Né, o intervalo entre esses trens é de 1 hora. No ano passado, com os meus filhos, eu fiz os mobilidias. Né? A gente pegou e começou a passear de transporte pela cidade. E o meu objetivo original era fazer o Vila Inhomirim, depois eu achei que era ainda um pouco cedo, aí fomos fazer outros. Mas, enfim, se tudo der certo esse ano, a gente vai fazer. Tem que ser no inverno, porque no verão a gente sabe que não aguenta. Mas é isso, acho que tem uma... eu espero que... É isso, não está rodando mais? Parou já tem pouco tempo. Bom. Dizem que vai voltar. Ano passado eu estava estudando para fazer a rota com eles e estava rodando. Mas, enfim. E o de Belfort Roxo também, para mim, ainda é surreal. Né? A gente teve velocidades que beiram você andar num trilho por várias questões também de disputa de poder, para além do poder formal. O poder informal a gente sabe, mas fala um pouco sobre qual é a política de Estado para justamente a gente conseguir dar mobilidade onde realmente a população precisa mais. E aí eu acho que isso se conecta um pouco com a questão da Tainara sobre como é que a gente se comunica com essas pessoas. Né? O que eu acho é que assim, tem um dado positivo que saiu acho que semana passada, na Folha, que acho que foi de 97% das pessoas entrevistadas entendem que a crise climática afeta a vida delas. Legal. Mas e aí, como é que a gente fala com essas pessoas? Se você fosse falar com a Cris, você ia ter que falar, né, dessa experiência da cidade com a bicicleta, de como é que talvez o VLT tenha sido importante para ela, talvez você conseguisse... Então, assim, são experiências muito individuais. Em Londres, teve um caso que eu acho que é muito bacana, que foi o prefeito, ele passou a primeira zona de ar limpo da cidade. E aí ele proibiu a circulação de veículo, na verdade você pode pagar, caríssimo, para você circular com o seu veículo a diesel, né, e mais antigo. Obviamente é uma medida muito antipopular. Né? Então, como é que foi construído isso? O prefeito tem uma bronquite, né, desde que ele é criança, ele sempre sofreu com a poluição do ar, e ele conseguiu, na verdade, que algumas mães que tinham filhos em escolas que estavam sentindo que os filhos delas estavam sendo impactados pela poluição do ar e começando a apresentar problemas respiratórios, essas se tornaram as campeãs, as líderes dessa campanha de comunicação que, na verdade, nasceu delas e ele acabou aproveitando. Ele implementou essa medida lá de restrição do uso de veículos. Essa medida ela foi contestada, foi até o Supremo Tribunal Federal de lá, a Suprema Corte de lá, e foi validada pela Suprema Corte. O presidente lá, o primeiro-ministro na época era uma pessoa mais de direita, o prefeito era mais de esquerda, levou a medida, né, assim, tentou proibir a medida, o primeiro-ministro, foi levado para a Suprema Corte, ganhou justamente porque tinha uma adesão popular, ele foi reeleito pela 3ª vez, é o primeiro prefeito de Londres que consegue ser reeleito por 3 vezes, e justamente o entendimento é que foi a medida que conseguiu trazer mais votos e maior adesão a ele. Eu tô dando esse exemplo porque eu acho que às vezes a gente precisa tentar construir assim esses realmente nichos em relação a políticas específicas ou projetos específicos que a gente consiga catalisar esses projetos. Vou dar um outro exemplo. A gente, pelo C40, o C40 está produzindo uma pesquisa junto com uma organização de pesquisa sobre futebol. E o futebol é um ponto de entrada claríssimo também para falar com as pessoas. Né? A pesquisa evidencia que 100% dos clubes brasileiros têm algum tipo de risco associado às mudanças climáticas. Então, tem alguns clubes que podem perder tudo, né? Os campos de treinamento, enfim, as instalações, com o avanço da crise climática. Tem alguns que estão um pouquinho mais protegidos, mas 100% tem algum tipo de impacto com as mudanças climáticas. É claro que isso é um ponto de entrada também para você justamente se aproximar de pessoas que vivem. Eu não sou o cara nem da Lady Gaga nem do futebol, mas é isso, assim, você precisa encontrar esses pontos de entrada. Eu não sou um cara de comunicação também, mas eu acho que esses exemplos eles servem para a gente talvez tentar entender, ok, como, né, dentro dessas personas e a gente consegue ir construindo essas entradas para falar, às vezes, de uma pauta que é, sim, ainda
muito branca, muito elitista, né? Assim, acho que cada vez mais as pessoas entendem que isso afeta a vida delas. Mas as soluções e como isso vai ser resolvido, para você realmente conseguir essa implicação, a gente realmente precisa entender o que vai mover cada um e conseguir tirar esse proveito, né? Porque não é fácil mesmo. Acho que é isso. Gente, agradecer muito a presença de vocês, a disponibilidade de estar aqui com a gente. Isso para nós, no Observatório, é muito importante, inclusive para a gente poder traçar os próximos passos. Esse ciclo de debates que se iniciou ontem foi muito importante, uma série de reflexões foram trazidas. Para quem não assistiu as mesas anteriores, elas estão lá, salvas no YouTube. Eu esqueci qual que é o... Save UERJ. Vocês podem assistir todo o ciclo de debate. Foram mesas muito qualificadas que ajudaram a gente, porque é isso, né? Como é que esse também é o nosso grande desafio, né? De como é que a gente pensa e como é que a gente segue com um processo de monitoramento cidadão. Como é que acho que uma grande questão que me movia Vitor e quando depois da morte da Joana era como a gente dava humanidade às centenas de pessoas mortas, atropeladas pelo trem, que a gente levantou naquele momento. E acho que essa é a estratégia que dá sentido, corpo, ao observatório. A gente sabe que tem um apagamento da existência das pessoas mais pobres, periféricas, de favela, e a produção de pesquisa, as estratégias de incidência, as estratégias de comunicação são fatores muito relevantes de como a gente disputa uma outra perspectiva de sociabilidade, uma outra perspectiva de humanidade, né? Então, agradecer muito a presença de vocês, a disponibilidade, dizer que a gente segue discutindo, acompanha o Observatório dos Trens, lá, @Observatório dos Trens, e as 2 mesas de amanhã a gente vai remarcar para julho e a gente depois passa lá nas redes a nova data. Tá bom? Obrigada, Denilson, pela oportunidade, pelo espaço para a gente fazer esse diálogo. Obrigada. Vamos tirar uma foto? Não. Qual camisa? Gente, vocês podem gravar um minutinho de vídeo com os meninos?